cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Aleluia! Os santos cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Aleluia! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos caríssimos, celebramos a festa do nosso padroeiro São Brás, bispo e mártir. E como ele é particularmente protetor das doenças da garganta, das doenças ligadas ao aparelho respiratório, vamos pedir por esta pandemia que ainda teima em continuar, pedir a intercessão de São Brás, para que em breve toda a humanidade, não só cada um de nós, mas toda a humanidade, possa ser livre desta pandemia. Saúdo mais uma vez a nossa comunidade que está impedida de participar, sobretudo as pessoas mais idosas e doentes e que via Facebook ou outras estão a assistir à nossa Eucaristia. Rezemos particularmente por eles também, pelas suas melhoras, pelas suas famílias. E para celebrar dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Escutai, Senhor, o vosso povo suplicante, e pela intercessão do mártir São Brás, concedei-nos a paz na vida presente e a felicidade na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Ao aproximar-se o dia da sua morte, Davi ordenou a seu filho Salomão: vou seguir o caminho de todos os mortais. Tem coragem e procede como um homem. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus. Segue os seus caminhos, cumprindo os seus preceitos, estatutos, normas e decretos, conforme está escrito na lei de Moisés. Assim serás bem-sucedido em todas as tuas obras e empreendimentos, e o Senhor cumprirá a promessa que me fez. Se os teus filhos
procederem bem, a caminharem fielmente na minha presença, com todo o coração e toda a alma, nunca te faltará um descendente no trono de Israel. Davi foi fazer companhia a seus pais no sono da morte e foi sepultado na cidade de David. O reinado de David sobre Israel durou 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos e em Jerusalém 33. Salomão sentou-se no trono de seu pai David e a sua realeza consolidou-se firmemente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor deu-lhes o pão do céu. 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 Nós ouvimos e aprendemos, os nossos pais nos contaram, os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que Ele realizou. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu. Deu suas ordens às nuvens do alto e abriu as portas do céu. Para alimento fez chover o maná, deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O homem comeu o pão dos fortes, mandou-lhes comida com abundância e introduziu-os na sua terra santa, na montanha que a sua direita conquistou. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu. Aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 apóstolos e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser o bastão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. Disse-lhes também: quando entrardes em alguma casa, ficai nela até partirdes dali. E se não fordes recebido em alguma localidade, se os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés, como testemunho contra eles. Os apóstolos partiram e pregaram o arrependimento. Expulsaram muitos demónios, ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, estamos a celebrar a liturgia do nosso padroeiro e celebramos-la num tempo em que compreendemos, talvez melhor, quanto é frágil a nossa vida, quanto é transitória a nossa passagem sobre esta terra e como a nossa condição é frágil. E por isso, de vez em quando, é bom que nos detenhamos no pensamento destas realidades para termos a humildade suficiente e adequada a esta que é a nossa pobre condição. Ao fim e ao cabo, sabemos que podemos ter a ajuda do Senhor. Aliás, o Evangelho de hoje, que é do tempo comum, a nossa festa do padroeiro não tem propriamente uma liturgia própria, mas o Evangelho que hoje lemos de São Marcos diz-nos 2 coisas que são importantes para perceber o que estamos a celebrar. A primeira coisa, o Senhor prevenia-nos para aquilo que antecipadamente já sabia e que nós precisávamos de saber, que no exercício do nosso ministério e durante a evangelização que havíamos de fazer na história e nos tempos, nem tudo seria fácil. E a dizê-lo, a exprimi-lo, a deixá-lo recordado, está exatamente esta advertência do Senhor. Quando entrardes em alguma casa, se vos receberdes, ficai nela. Se não vos receberem, sacudi o pó dos vossos pés como testemunho contra eles. Parece até deselegante esta maneira do Senhor dizer como é que se deviam comportar perante a rejeição. É evidente que sabemos que aqui está a maneira de pensar, de sentir, de viver de quem redigiu o Evangelho. Portanto, o autor sagrado não deixa de ter a sua humanidade. E por isso escreveu, embora inspirado pelo Espírito Santo, com a sua cultura, com a sua maneira de ver, com a sua maneira de pensar. Certamente o Senhor ter-lhes-á recomendado que tivessem a capacidade de enfrentar com simplicidade e humildade as contrariedades. Ainda nestes dias, lendo Samuel e a história de David, ouvimos dizer da sua própria boca, de David, que ele aceitava as maldições porque poderia ter sido Deus, o próprio Senhor, a inspirá-las para que recordasse a David
a sua condição de penitência. Mas é curioso que, muito embora aceitando as contrariedades, David confiava na bondade e na misericórdia do Senhor e acrescentava: porque Ele pode transformar em bênçãos aquelas que são as maldições. Ora bem, certamente este é que é o sentido mais genuíno da maneira como devemos enfrentar as dificuldades do ministério. Ou seja, ver mesmo no negativo o positivo. Ver mesmo nas dificuldades a provação que Deus nos propõe para encarar de maneira positiva a nossa ação. Este era um aspecto, mas depois o Evangelho diz ainda que os apóstolos partiram, pregaram o arrependimento, expulsaram muitos demónios e ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos. E este é o segundo aspecto que eu gostava de salientar para dizer o quê? A devoção que a Igreja adquiriu ao longo dos tempos com São Brás e com tantos outros santos que nos valem no momento das nossas fragilidades, é também um sinal disto que era prometido aos apóstolos. Recebereis o dom de curar. E, de facto, eles curaram, como atestam as Escrituras. Ora bem, este dom não é que desapareceu. O Senhor continua a dar este dom àqueles que nele acreditam e àqueles que acreditam e sabem que pela ação do Espírito Santo podem curar. E reparem que as curas não são necessariamente só curas físicas no sentido material do termo. Muitas vezes o Senhor cura mesmo estas realidades terríveis, físicas, que se abatem sobre nós. Está nos seus desígnios saber quando o faz ou quando cria ou deixa correr as circunstâncias de maneira a que se revela a sua bondade e a sua misericórdia. Mas há muitas outras formas de o Senhor intervir na nossa condição frágil e de nos curar. Porque a cura não é apenas a cura física no sentido material, mas é também a cura interior, a cura das disposições da alma para acolher e aceitar aquelas que são as circunstâncias inevitáveis da nossa fragilidade. E foi por estas razões que, não só com São Brás, como é o caso do nosso padroeiro, mas com tantos outros beatos e santos, a quem Deus concedeu graças particulares para que eles pudessem manifestar a grandeza e a beleza da nossa fé. Nós hoje vamos fazer uma oração muito simples. Noutros tempos fazia-se a unção das gargantas, uma vez que se diz que São Brás terá intercedido por uma criança que se tinha engasgado com uma espinha e que, portanto, a mãe foi pedir ajuda ao bispo São Brás e a intercessão, mesmo se não era ainda um santo reconhecido pela Igreja, era alguém que gozava de fama de santidade e, por isso, através da bênção que deu àquela criança, a criança pôde salvar-se. Então nós precisamos de perceber que hoje, quando repetimos esta invocação a São Brás, certamente curar-se-ão ou melhorarão as nossas patologias da garganta. Eu talvez seja um dos primeiros a precisar de que o Senhor envie as suas graças e me ajude a conservar a garganta enquanto ela for necessária para continuar a anunciar o Evangelho. Mas para dizer, o que conta aqui é, acima de tudo, a certeza de que o Senhor intervém, de que Ele intervém. É evidente que o faz através da intercessão dos santos ou da comunidade cristã, mas a ação de curar, a ação de salvar, a ação de responder e vir ao encontro das nossas necessidades, como sabemos, é do Senhor. E é isso que nós precisamos de acreditar. Dizia-vos que naturalmente faremos a oração de bênção para cada um de nós, para as necessidades que tem, e que pode ser, nesta ocasião que estamos a viver da pandemia,
uma forma de invocar a proteção de Deus para que o vírus não nos atinja ou, sobretudo, não nos contamine de forma grave e que nos possa trazer, de alguma maneira, consequências nefastas. Importante, como dizia, é que peçamos com fé. Frequentemente ouvimos no Evangelho Jesus dizer a um coxo, a um doente, a um cego, a um leproso, ainda agora recentemente aquela mulher que tinha um fluxo de sangue que não parava e tinha gasto todas as suas reservas monetárias para tratar a sua doença sem êxito, e a fé dela disse-lhe: se eu ao menos tocar o seu manto, serei curada. E Jesus sentiu que aquela fé tinha chegado até ao seu coração. Provavelmente sentiu muito mais do que no manto, sentiu no coração, sentiu na sua misericórdia e na sua bondade. E olhou para a multidão e, de facto, como os apóstolos lhe chamaram a atenção: como é que tu estás a perguntar quem é que me tocou? Estás no meio de uma multidão que te aperta por todos os lados, como é que podemos saber quem é que te tocou? Mas ele sabia quem é que o tinha tocado. Porquê? Porque dele tinha saído uma força particular que fizera aquela mulher sentir que estava curada no momento em que, pela fé, acreditou que bastava tocar o seu manto. E então, quase envergonhada por aquilo que tinha feito, disse: Senhor, fui eu. E o Senhor respondeu-lhe simplesmente assim: vai em paz, a tua fé te salvou. Então é isso que nós precisamos de perceber. É a fé que salva, é a certeza, a capacidade de abandono, de entrega nas mãos do Senhor que nos salva. Porque ninguém melhor do que o Senhor tem capacidade de compreender os nossos limites. Nós, ainda ontem, ouvimos na liturgia, na carta aos Hebreus, dizer exatamente isto. Ele foi provado pelo sofrimento na sua humanidade. E foi provado pelo sofrimento porquê? Precisamente para que, através do sofrimento que ele experimentou como homem, porque como Deus não poderia experimentá-lo, foi a maneira de experimentar e de carregar sobre si todo o sofrimento da humanidade. Então é com esta fé que nos aproximamos do Senhor e que acreditamos que Ele pode curar e pode salvar. Porque os nossos sofrimentos já foram salvos, abençoados e experimentados, sobretudo, na sua humanidade. Que o Senhor nos conceda as graças que lhe pedimos e que a nossa oração em honra de São Brás faça com que todos aqueles que também nos escutam através dos meios possam obter igualmente as bênçãos e as graças que certamente tanto suplicam ao Senhor. Que assim seja. Então, agora iremos fazer a bênção individual de cada um de vós. Não fazemos com o óleo santo porque, por prudência, não é ainda conveniente fazermos isso, mas creio que o Luís já explicou como é que vamos vir, cada um do seu lado, para evitar demasiados contactos uns com os outros. Eu farei apenas a bênção, naturalmente, recitando a oração individualmente para cada um de vós. Podem começar aqui, deste lado. Peço desculpa, primeiro aqui do lado direito. Os últimos bancos primeiro. Os últimos bancos. Depois, se não houver cruzamento, sem entrar. Venham. Vamos. Venham vindo. Por intercessão de São Brás, Bispo mártir, defenda-te Deus contra os maus da garganta e contra qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Brás, Bispo e mártir,
Defenda-te, Deus, contra os males da garganta e contra qualquer outro mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, defenda-te, Deus, contra os males da garganta e contra qualquer outro mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, defenda-te, Deus, contra os males da garganta e contra qualquer outro mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, defenda-te, Deus, contra os males da garganta e contra qualquer outro mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, defenda-nos, Deus, contra todos os males da garganta e contra qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, defenda-te, Deus, contra os males da garganta e contra qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, defenda-te, Deus, contra os males da garganta e contra qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, defenda-te, Deus, contra os males da garganta e contra qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, defenda-te, Deus, contra os males da garganta e contra qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, defenda-te, Deus, contra os males da garganta e contra qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, defenda-te, Deus, dos males da garganta e contra qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, defenda-te, Deus, de todos os males da garganta e contra qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, defenda-te, Deus, contra os males da garganta e contra qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, defenda-te, Deus, contra os males da garganta e contra qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, defenda-te, Deus, contra os males da garganta e contra qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, defenda-te, Deus, contra os males da garganta e contra qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, defenda-te, Deus, contra os males da garganta e contra qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, defenda-te, Deus, contra os males da garganta e contra qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, defenda-te, Deus, contra os males da garganta e contra qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
por intercessão de São Brás, bispo e mártir, defenda-te, Deus, de todos os males da garganta e de qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, defenda-te, Deus, de todos os males da garganta e de qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, defenda-te, Deus, de todos os males da garganta e de qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, defenda-te, Deus, de todos os males da garganta e de qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, defenda-te, Deus, de todos os males da garganta e de qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, defenda-te, Deus, de todos os males da garganta e de qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por intercessão de São Brás, defenda-te, bispo e mártir, defenda-te, Deus, de todos os males da garganta e de qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por intercessão de São Brás, defenda-te, Deus, de todos os males da garganta e de qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por intercessão de São Brás, defenda-te, Deus, de todos os males da garganta e de qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, defenda-te, Deus, contra todos os males da garganta, contra qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, na festa de São Brás, que seguiu a Cristo, Rei dos Mártires, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo com alegria: Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que os seus bispos, presbíteros e diáconos anunciem com vigor o Evangelho, oremos, irmãos. Senhor, aumentai a nossa fé. Por todos os fiéis e catecúmenos, para que a vida do mártir São Brás seja para eles um forte apelo à santidade, oremos, irmãos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos mártires da fé em nossos dias, para que a sua coragem e testemunho convertam aqueles que os perseguem e maltratam, oremos, irmãos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos cristãos que na vida cotidiana seguem a Cristo com a própria cruz, para que sejam dignos do seu Mestre, oremos, irmãos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos doentes, moribundos e agonizantes, para que tenham junto de si quem os ajude a louvar, a adorar e a bendizer o Senhor, oremos, irmãos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pela nossa comunidade paroquial, para que a celebração do mártir São Brás nos leve a imitar a sua vida, oremos, irmãos. Senhor, aumentai a nossa fé. Deus eterno e omnipotente, vinde em nosso auxílio e do povo suplicante,
e por intercessão do vosso santo mártir Brás, concedei-lhes a graça que vos pede com fé. Por Cristo nosso Senhor. Esta nossa oferta para ti, Senhor, tudo te oferecemos, unidos a ti, na tua mesa, que é a nossa mesa, na tua vida, que é a nossa vida, na tua mesa, que é a nossa mesa, na tua vida, que é a nossa vida, que podemos dar-te, nosso Redentor. Dá-nos nossa vida, aceita, Senhor, na tua mesa, que é a nossa mesa, na tua vida, que é a nossa vida, na tua mesa, que é a nossa mesa, na tua vida, que é a nossa vida. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Deus de misericórdia, com a vossa bênção, estes dons e confirmai-nos na verdadeira fé, da qual São Brás deu testemunho com o seu sangue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. À imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir São Brás, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza por Cristo, nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Céu e toda a terra proclamam a oração. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei.
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Francisco José, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. De modo particular, neste dia de São Brás, rezamos por toda a comunidade, por todos os vivos, por todos os doentes e por aqueles que já partiram deste mundo, de modo particular os sacerdotes, todos os consagrados e consagradas que por cá trabalharam. E lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, e São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, São Brás, nosso padroeiro, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. De caminhar
Oremos. Senhor, que nestes santos mistérios renovais a vossa Igreja, fazei que, imitando a admirável constância de São Brás, mereçamos alcançar o prémio eterno prometido aos que sofrem por vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então desejo firmemente e convictamente que o Senhor, com a sua bênção e a sua misericórdia, tenha descido sobre todos nós e sobretudo nas nossas fragilidades e doenças. Desejo que todo este bem, toda esta misericórdia de Deus se estenda a todas as nossas famílias e à nossa comunidade inteira. E uma saudação a concluir, especialmente àqueles que nos seguiram através dos meios de comunicação social e invocando ainda mais uma vez a bênção também para as gargantas e para os males da garganta de todos aqueles que nos escutam, para qualquer outro mal que os atinja e os preocupe. Vivamos o resto deste dia de festa do nosso padroeiro na paz e no amor de Deus. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Os santos cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas